Sensibilizarte, ele é um projeto que ele visa aproximar os acadêmicos da sua realidade futura. Então, o foco de voluntários são os voluntários da saúde. É uma experiência ótima, porque a gente coloca na prática aquilo que a gente vem aprendendo na academia, né? Que é a questão da humanização. Porque o profissional de saúde, o fato de ele trabalhar com pessoas, esse lado dele tem que ser muito mais aflorado. Uma coisa que vai me melhorar como estudante, como futuro profissional, em termos da humanização, em termos de contato com pessoas, poder me expressar. Esse lado meu mais humano, de mais poder conversar mais com as pessoas. Porque antes de entrar eu era uma pessoa muito fechada, muito tímida. Inicialmente a gente tem a IFMSA, que é a International Federation of Medical Students Association, que é a maior organização estudantil de estudantes de medicina do mundo. E aí ela existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela surgiu no contexto de juntar os estudantes de medicina do mundo, né, para fazer esse networking cultural e para saber qual era a realidade da medicina em cada um dos países, incluindo intercâmbios internacionais entre esses estudantes. Quando a gente fala num contexto de saúde pública, de educação médica, a ideia é trazer humanização para esses estudantes, é inserir esses estudantes na sociedade de uma forma diferente da que a gente vê na faculdade. O Sensibilizarte, ele é uma atividade, né, da FMSA Brasil, surgiu na Universidade Estadual de Londrina, né, eles têm um comitê da FMSA Brasil lá, em 2007, e foi um projeto que foi criado e ganhou uma visibilidade no Brasil todo. O projeto Sensibilizarte, eu fui apresentada através do convite da Amanda Triani, que na época era estudante de medicina e coordenava o projeto aqui em Boa Vista. Eu faço a parte de suporte, né, de apoio emocional. Depois que os jovens fazem as entradas, né, que eles chamam as intervenções, nos reunimos e aí fazemos uma roda de conversa, onde eles podem falar como foi a vivência, como eles perceberam aquele momento, e aí nós vamos trabalhando a questão do pensamento, do sentimento em relação àquelas intervenções. Ela basicamente funciona em 4 áreas de atuação, né? O artesanato, a contação de histórias, a palastriterapia e a música. E a gente vai visitar os hospitais, no caso o Hospital Geral de Roraima e o Hospital Infantil Santo Antônio, né? Geralmente as visitas são aos domingos à tarde e a gente tem sempre um planejamento. Uma semana antes da entrada, que é realizado aos domingos, os coordenadores planejam o que vai ser realizado lá na entrada. Caso o artesanato vai planejar o que vai fazer, qual é a atividade, se vai utilizar quais materiais, papel, cola, e tudo fica planejado só para ser realizado no dia. A música planeja qual música vai cantar, qual melodia vai ser tocada com os instrumentos, né? Um pé na frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer, estava... Vai mexer no celular? A contação planeja qual vai ser a história, como que vai ser os personagens, como é que vai ser a atuação lá no dia. A palastriterapia vai também planejar qual atividade vai ser realizada, se vai ser lúdica, se vai ser com balão, se vai ser com piadas, se vai ser com brincadeiras. E ela é muito importante justamente para a organização, né? Antes da entrada tudo fica planejado e lá no dia só ajusta algumas coisas que forem necessárias. E o legal é isso, é que como eles vão sempre 2 frentes, né? Tipo música e artesanato, palhaços e o outro que agora me faltou, contação de histórias, uma complementa a outra. Eu sou uma mãe, a minha história conta a mãe de um menino que ele tem os pais separados. No caso, eu e meu marido somos separados. Aí ele faz muita pergunta. No caso... Ai, meu Deus, me perdi. Meu personagem é o pai, o nome dele é Pai, e ele, na verdade, está tendo um conflito com a mulher e com o filho por causa de umas histórias que o filho acabou contando para ele, que no final das contas não eram verdade.
tarde, gente. Isso deve ser trauma. Ele tá traumatizado por causa das coisas que fica vendo na sua casa. Que trauma o quê, garoto? Ele me contou como é que é o nome do cara que você está saindo, que tem a metade da sua idade, Carlos Augusto, né? E que você chama de Gugu. É porque é algo diferente da rotina deles. Então, quando a gente chega lá no domingo à tarde e a gente é apresentado, a gente já percebe que eles são muito receptivos. Então, quando a gente começa a cantar, a tocar, eles retribuem, eles cantam com a gente, batem palma. E quando a gente está indo embora, a gente percebe assim que eles queriam que a gente ficasse um pouco mais. Noite aqui na selva, quem dorme é o leão. Bem pertinho de uma aldeia, quem dorme é o leão. Porque uns anos atrás, quem estava no leito internado não podia ter acompanhante. Hoje, apesar de você ter um acompanhante, ainda tem uma visita igual em vocês para distrair os pacientes que estão internados, estão ansiosos para receber alguém para conversar com eles, para distrair o tempo que eles estão internados aqui no hospital, né? Sim, gostei. Achei um belo trabalho, muito bacana, muito legal, porque a pessoa já está doente, né? Já está triste. Então, isso aí anima mais, é muito bom. O setor que eu coordeno, ele é o responsável dentro do hospital para receber as solicitações, os ofícios, né, das pessoas que se voluntariam para fazer esse tipo de trabalho no hospital, que é visitar as crianças internadas. Desde os administrativos, que são os que fazem a ficha lá na emergência, quanto a equipe técnica, porque aí eles comentam que é um horário que as crianças ficam um pouco mais alegres, elas saem um pouco do mundo hospitalar, e geralmente esses grupos vêm com brincadeira, com algo lúdico, vêm fantasiado, e aí você percebe, é nítido que naquele momento o paciente, ele volta de fato a ser o que ele é, criança, e aí a equipe percebe isso. E é bem emocionante, a gente vê os olhos das pessoas brilhando, sabe? E mesmo no dia posterior, porque geralmente as entradas são feitas no domingo, então na segunda-feira a gente percebe todo aquele movimento, porque quando é o artesanato, fica lá, né, o material. E mesmo quando são as outras frentes, as pessoas relatam, né? Ontem vieram aqui os palhaços, a música, trouxeram alegria, foi bom, porque daí trouxe um ânimo novo, a gente estava tão paradinho, dia de domingo, né? A gente fica meio entristecido, e aí vem todo aquele pessoal cantando, pulando e alegrando. Então tu vê que há retorno para os dois lados, tanto da equipe que recebe, que é os pacientes e a equipe técnica, quanto a própria pessoa que vem para fazer esse tipo de trabalho. O relato deles participando, porque a ideia inicial é de que você vai ajudar outra pessoa, né? E assim, acho que mais de 90% deles diz assim que foi pensando em ajudar e acaba sendo ajudado. Eu pensava, né, que ia ser tudo perfeito, mas foi maravilhoso, só que como foi a primeira vez, eu tive alguns probleminhas, né? Como alguns balões estouraram bastante, eu enchi muito balão para fazer tal bichinho que não devia encher tanto. Mas tirando esses probleminhas, de total foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Perfeito. Teve muito interesse, aquela troca de saberes, né? Conversa com a mãe, com o pai. Aquela criança ficou um pouco acanhada, mas depois se soltou. É a segunda vez que eu entro. E como é que foi a primeira? Mano, foi nervosinho, que às vezes a gente não sabe o que fazer, fica complicado. Aqui, né? Será que vão gostar? Será que vão achar engraçado? Será que a criança vai querer participar? Será que vão me expulsar do quarto? Porque eu tenho um probleminha com a voz, né? Às vezes eu falo muito alto, então eu fiquei, meu Deus, eu tenho que controlar isso. Você vai pensar na sua moeda de 5 centavos dentro dessa garrafa. Olha pra Tem que ser uma câmera. coisa muito rápida, entendeu? Quentíssimo. Obrigada. Eu vou mostrar que aqui. Bora ficar do lado aqui do podcast. Tá aqui. Muito obrigada. Batem palmas, gente. Gastou. Dá para fazer um comparativo, a Bruna antes do Sensibilizarte e a Bruna após o Sensibilizarte.
eu era uma pessoa muito tímida, tanto que na minha primeira entrada eu fiquei com muito medo, tanto que eu não queria contar a história. Tinha todos os grupos que estavam entrando e eu deixei para o último quarto. Justamente por esse medo da rejeição, medo dos pacientes não gostarem, medo de eles acharem aquilo, esse pessoal querer contar a história pra gente. Trabalhar com pessoas, né, com o meu curso de enfermagem, trabalhar com pessoas é sempre uma troca. Então, eu pude aprender com as pessoas, porque a gente sabe que tem alguns casos que a pessoa pode estar sorrindo, mas ela tá bem ruim, sabe? A gente na enfermagem, a gente tem muito isso. A gente tenta olhar o paciente como um todo. Por mais que ele tenha uma doença, eu vou olhar nos olhos dele e vou perguntar além disso, porque a gente sabe que a saúde é um conceito bem amplo. É mais do que a ausência de doença, então envolve muitas coisas, inúmeros fatores. E aí eu pude aprender muito isso no Sensibilizarte, até uma visão mais ampliada, de ver que o meu paciente, às vezes, ele só quer um pouco do meu tempo para conversar. É isso que até hoje eu levo para minha vida, sabe? Você olhar para o paciente e tentar entender o conceito dele todo de saúde, do que ele está achando que a doença dele representa para ele, porque é uma coisa imaterial. Ele, apesar de ser uma coisa orgânica, uma condição orgânica, aquilo também causa um impacto na mente dele, na forma como ele se relaciona com o mundo. E se você não se coloca nessa posição de entendedor desse lado imaterial, você não tem como ajudar. E faz parte da profissão de médico também ajudar na parte emocional, sabe? Faz parte desse suporte emocional. Então, Sensibilizarte me proporcionou isso, assim, graças a Deus. A experiência que mais me marcou, né, durante a minha trajetória no Sensibilizarte foi uma entrada que a gente fez na véspera de Natal, que todas as frentes entraram juntas, né, a gente entrou com acessórios de Natal e o objetivo da contação de história, da frente de contação de história, era justamente contar uma história relacionada ao Natal. E aí eu e minha dupla, a gente falou sobre a história do Pinheirinho de Natal, a gente entrou no quarto de um paciente, né? E aí o paciente era mais idoso e a gente contou a história. E no final da história, esse paciente ele começou a chorar e ele agradeceu a gente ter contado a história e ele disse que e ele falou que a história tinha sensibilizado muito ele porque relembrou a infância dele, relembrou o pai dele contando história para ele. Que nessa entrada a gente convidou pessoas de fora também da universidade para fazer parte. Eu convidei os meus colegas de orquestra para tocar comigo e a gente conseguiu tocar na UTI, né, um local um pouco mais restrito. A gente conseguiu colocar uma equipe, né, de musicoterapia com violinos e violoncelo dentro da UTI. E lá na UTI eles fazem eles reduzem os sedativos para ver se os pacientes acabam acordando. E um deles não estava tão responsivo assim, mas quando a gente começou a tocar, ele começou a se movimentar um pouco mais e foi muito interessante. As enfermeiras vieram logo depois que a gente saiu dar esse feedback pra gente, que tinham pacientes ali que começaram a interagir novamente depois de escutar uma música diferente, depois de escutar música clássica ali dentro. Eu sempre estudei a vida toda numa escola e lá nessa escola, né, os profissionais eles me viram crescer, de criancinha até adolescente. E tinha uma que era a tia Chaguinha, que a gente chamava. E ela ficava no portão, ela cuidava, né, da questão de quem estava no corredor, fora do horário. E a gente tinha um carinho muito grande. Ela me viu crescer, depois meus sobrinhos, a família toda estudava lá. E aí a gente cresceu, passou o tempo, perdeu o contato, mas se via de vez em quando e falava: oi, como você cresceu? E até que um dia eu descobri, através de uma notícia no jornal, estava passando e vi a TV ligada, estava falando que ela estava no hospital e que não tinha medicamentos e os familiares estavam protestando, né? Falando, como é que isso pode acontecer? E ela tinha sofrido um AVC. E ela ficou internada e aconteceu que foi bem na visita do Sensi. E eu entrei, eu pude achá-la lá no hospital, a gente conversou, ela ficou muito feliz, eu cantei pra ela, eu estava nessa época na frente de musicoterapia. Eu cantei pra ela, ela conversou comigo, ainda tinha suas sequelas, né, mas ela entendia, ela sabia que eu estava ali. E aí eu tive outra oportunidade de voltar lá também. O Sensi acontece as visitas de forma quinzenal, então ela passou um bom tempo internada. E aí eu acabei descobrindo que ela recebeu alta. E quando ela recebeu alta, eu fiquei muito feliz, claro, né? Ela, com certeza, ela foi para casa, ser cuidada pelos profissionais, pelos familiares, perdão.
E um pouquinho mais, a gente teve a notícia que ela tinha cometido suicídio. A nossa missão no Ciência, dizer que as pessoas são importantes, que elas significam alguma coisa para alguém, para elas não desistirem. O que eu posso guardar são só as coisas boas, e eu acredito que é por isso que eu não consigo sair do Ciência, porque sempre é uma nova oportunidade de mostrar para uma nova pessoa como ela é importante na vida de alguém. Vamos estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Dentro da vida acadêmica, já ir criando esse conceito nesses futuros profissionais. Então, desde o início do curso, a gente já tem que pensar como é que a gente vai, daqui a 5, 6 anos, como é que a gente vai agir, como a gente vai ser com o paciente, como é que a gente vai tratar o paciente. Ser um bom médico é você não só conhecer todas as teorias, conhecer todas as práticas, mas você saber ver uma alma humana como uma alma humana. Como assistente social, o que eu ouço muito do usuário é o mau atendimento, é aquele atendimento seco. Mas um profissional que possa entender o paciente, saber o que ele está sentindo, saber o que ele passou, saber o que ele vai passar. Mas sim que ele tem sentimentos e que ele tem expectativas, que ele tem sonhos e que ele espera que aquele momento ali, né, que às vezes é muito doloroso, seja passageiro e que enquanto ele esteja ali, ele possa ser tratado da melhor forma possível. E é isso que eles esperam de mim. Não só que eu domine todas as técnicas de fazer um curativo bom, de fazer uma punção, de fazer uma evolução. De nada adianta eu dominar, escrever bem, fazer uma evolução, se eu não ter essa minha intimidade com o paciente. A intimidade que eu digo é essa comunicação, para eu poder coletar mais informações, para contribuir nesse meu cuidado com o paciente. Quanto mais humano, quanto mais próximo esses profissionais forem, que hoje são acadêmicos, desse cidadão, desse paciente, nossa, a gente futuramente tem um índice de reclamações, de insatisfações muito menor do que hoje. Né? Por mais que a gente não consiga resolver aquele problema dele, não tenha um bom prognóstico sobre aquela doença, mas só o fato deles terem sido bem acolhidos, eles já se sentem bem cuidados. Você já sabe dos meus medos, de cor e salteados meus defeitos. Mesmo assim, nada ficou. Conheço tuas mentiras e manias e todos os teatros que fazia. Mesmo assim, tudo mudou. E se acaso recordar das nossas desavenças, eu só quero te dizer que eu sinto saudade do tom da tua guitarra, do som da tua voz, de todas as palavras que se referiam a nós. Mesmo que ainda exista alguma esperança, eu só posso ser tua lembrança. Tua lembrança.